Vamos lá, vamos chegando, para a gente retomar aqui a discussão. Ju, não sei se você ouviu a Ana, ela queria dar uma palavrinha, a Ana Maroto. Ai, não ouvi. Pode Ela falar, colocou Ana. aqui no chat? Tá sem áudio, Ana. A gente não está conseguindo te ouvir. Não, estou ouvindo sim. Sério? Eu não tô também. Só você. Não, eu tô ouvindo. Eu não tô. Eu também não. Que mistério. Essa seleção de quem ouve e quem não ouve. Emily, só você está ouvindo, Emily. Ana, fala mais um pouquinho para a gente ver se mais gente Ela tá ouve. falando. Eu vou traduzir aqui. A Ana pediu para falar que ela está parabenizando o encontro. Que bom. Ela falou que está com problema no computador, realmente. Vai manter a câmera fechada, mas está aqui ouvindo, atenta e adorando os compartilhamentos que estão sendo feitos. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, Ana. Então, a gente vai retomar, né, até por uma questão de tempo. Então, agora vamos com a Érica, né, para a apresentação aí sobre o plano de formação, mas nesse contexto da escola, da sala de aula. Com você, Érica. Bem-vinda, viu? Obrigada, Ju. Todo mundo está me ouvindo? Porque eu também não ouvi a Ana. Falei, Sim. meu Deus. Estamos te ouvindo super bem. Então tá ótimo. Bom, gente, acho que a Claudiane e a Lucinha já trouxeram muito da discussão do que é pensar um plano de formação, né? Esse é um tema bastante complexo, grande, e eu vou fazer aqui um recorte para pensar a constituição de uma comunidade de leitores na escola e a formação ajudando nessa institucionalização das práticas de leitura, né? A ideia aqui é fazer um exercício. Em alguns momentos eu retomo um pouco o que a Lucinha falou, o que a Claudiane falou, mas eu quero começar a nossa discussão disparando aqui a nossa conversa por meio de algumas falas recorrentes das professoras, né? Ontem mesmo eu ouvi uma dizendo, eu gostaria de escolher um livro que tivesse ilustrações simples, né, que fossem próximas ao universo das crianças, lúdicas, né, mas adequadas para apresentar às crianças, né? Ou professoras que chegam até nós e dizem assim, as crianças são muito pequenas, elas não prestam atenção na leitura. E aí eu uso fantoches, outros objetos para chamar a atenção e poder contar a história. Professoras que dizem, ler para as crianças é importante, a gente sabe disso, mas eu não tenho muito tempo, então eu leio quando sobra algum tempinho na minha rotina para ler para as crianças, né? Ou professoras que dizem, eu escolhi um livro para ler essa semana com a minha turma, um livro que aborda a temática da higiene bucal, porque eu preciso ensinar às crianças a importância de escovar os dentes, né? Outro dia eu também ouvi uma professora dizendo, essa semana eu não li, porque não tinha nenhum livro que abordasse a temática do meu conteúdo da semana, né? Falas tão recorrentes, de distintas naturezas, né? Com muitas questões, e fica um desafio para nós, para pensar na coordenação escolar, né? Como eu lido diante de tantas demandas formativas. Mas para além das demandas, né, que eu acho que a gente sempre olha o lado vazio do copo, acho que é fundamental a gente pensar também o que sabem essas professoras quando elas dizem isso ou quando elas realizam tais práticas na escola, né? A gente tem uma defesa sempre de olhar o que as crianças sabem e, aqui no nosso caso, o que as professoras sabem. Pode passar. Essas demandas que surgem
das falas, das práticas, né, do planejamento do professor, são demandas individuais ou são demandas coletivas? Como que eu faço para organizar, então, um plano de formação diante de tantas demandas? Como eu divido tantas escolhas, tantas demandas num tempo que eu tenho? Eu seleciono? Como que eu faço para selecionar, né? E aí, acho que a gente pode passar, Emily, acho que é um caminho, né? Que a gente se encontra e fala, para que lado que eu vou? Vou para o lado das práticas, vou com aquelas professoras que recém chegaram na minha escola, como que eu penso esse caminho de formação das professoras, sabendo que o tempo é escasso e que os conteúdos são muitos, né? E aí acho que a Adélia Lerner, sempre a nossa querida mestra, nos ajuda a pensar no desenvolvimento das competências profissionais, né? Acho que a Lucinha retoma aqui o Rui Canário, da formação num contexto de profissional, e a Adélia diz que o eixo condutor de qualquer projeto de formação de professores é o conhecimento didático, né? São as interações produzidas entre professor, criança e objeto de ensino. A gente não pode deixar isso passar. Acho que quando a gente diz que a escola é o contexto, é o lugar, o melhor contexto para acontecer a formação, a gente está dizendo desse lugar, que é o que emerge da sala de aula, o que vem da prática das professoras que nos ajudam, né, a pensar o trabalho do plano de formação. E quero dar um destaque para o nosso rodapé, que é aprender sempre para ensinar cada vez melhor, né? A gente parte dessa premissa. Então, um plano de formação, como a Lucinha já trouxe, como a Claudiane exemplificou também, ele tem que partir de um foco, de uma intenção muito bem consciente do coordenador pedagógico dos rumos tomar, de que rumos tomar, né? Não vai dar para atender tudo. Precisamos ter profundidade. Essa ideia de que cada encontro eu trato um tema, eu trato um conteúdo, tem se mostrado como uma prática pouco eficiente para as mudanças efetivas na sala de aula, né? Para impactar a prática pedagógica das professoras. Então, que conteúdo eu elejo para aprofundar, né? Mas a complexidade desse plano de formação também reside em que conteúdos eu seleciono para pensar a manutenção. Então, conteúdos de profundidade, que eu aprofundo ali a compreensão, a discussão, mas também eu não posso deixar de lado conteúdos em que já foram de aprofundamento em algum momento e que eu preciso resgatar porque às vezes se perde, né? E não podemos deixar de lado esse eixo da flexibilidade aqui, né? Porque nenhum planejamento pode ser duro a tal ponto que não considere as demandas novas que vão surgindo, né? E necessidade de ajustes nesse percurso formativo pode ser necessário. Bom, então, diante dessa introdução, eu queria colocar aqui fazer um exercício com vocês, né? A Claudiane trouxe a planilha de leitura como instrumento de acompanhamento, né, do trabalho, como instrumento de acompanhamento e como tomada de decisão. Uma coordenadora aqui do município de São Paulo, a Bruna, ela pediu que durante um tempo as professoras registrassem o que elas leem e colocassem a data, né? E o resultado foi esse, vamos ver. Então, a professora Clara, da turma de 5 anos, ela leu Adélia, Cachinhos de Ouro, Quem Tem Medo de Monstro, Pipoca, um Carneirinho e um Tambor, e Era Uma Vez 3 Velhinhas, ao longo do mês de abril, né? Ó, ela fez uma leitura dia 1º, outra dia 8, dia 15, 22 e 29. A outra professora, também de uma turma de 5 anos, pode passar, Emily, por favor. A Juliana
Nesse período de abril, ela fez essas leituras, né? A Árvore Generosa, A Filha do Grufalão, A Menina e o Pássaro, Quero Meu Chapéu de Volta, e essa lista toda de títulos que vocês podem ver. Logo, assim, acho que a primeira coisa que a gente se depara é uma professora está lendo praticamente um livro por semana e a outra está lendo muitos livros, pelo menos um por dia, né? Já levanta aí um olhar nosso que é da frequência, da regularidade das práticas. Esse é um ótimo instrumento para a gente ver muitas coisas, mas eu queria focar na regularidade, que essas duas planilhas preenchidas já mostram isso de cara, né? Mas também olhar para a qualidade das escolhas e trazer um ponto que no próximo slide tem para a gente discutir. Coloquei aqui o que a professora Ana, da turma de 4 anos, dessa mesma escola, leu durante uma semana, e o que a professora Maria, da turma de 5 anos, também leu. Então, a professora de 4 anos, a Ana, leu Aperta Aqui, que é um livro excelente, e alguns contos, como A Princesa e a Ervilha, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Branca de Neve. E aqui vamos escovar os dentes, porque temos que trabalhar com a higiene bucal das crianças, né? Como que desenvolve isso com as crianças. A turma de 5 anos, a professora leu Adivinha Quanto Eu Te Amo, também alguns contos, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Rapunzel, Branca de Neve e A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Comparando o que a turma de 4 anos leu e o que a turma de 5 anos leu, o que passa, que demanda formativa a gente encontra aqui? 1 minuto para pensar. Quem quiser escrever no chat, fique à vontade. Seria muito bom. O que a gente observa em relação às escolhas que essas professoras fizeram? Alguém se anima? A Clau fez um comentário aqui, ela disse o seguinte, né? Penso que a leitura literária de qualidade não está sendo garantida. Isso. E aí, a Patrícia também a Paty fez um comentário que ambas as turmas, né, leram contos clássicos. Isso, né? Aqui, aí né? Tem um outro comentário, me chama a atenção a falta de diversidade de editoras. E ainda um outro comentário que a Cris fez, né? Uma professora tem como objetivo a leitura literária e a outra a paradidática, né? Ler com outras finalidades, como ensinar como se escova bem os dentes. A intencionalidade. Aí a Sandra colocou aqui uma pergunta, né? Qual é a intencionalidade do percurso leitor do período, né? Então acho que é uma provocação importante. A Vânia, de primeira, são as mesmas histórias e faz pensar na continuidade. A Stephanie comentou aqui que não houve diversidade de gêneros literários. A Giovanéia também faltou diversidade. E tem um outro comentário aqui, as turmas de 4 e 5 anos estão com leituras muito semelhantes, né? Aí a Clau ainda complementou, o percurso é bom, né? Contos clássicos, mais os critérios das leituras, pensando na editora, né? Talvez tenha aí uma ressalva em termos também de qualidade. Ótimo. Percebam quanta coisa a gente pode olhar aqui, né? Eu acrescentaria um aspecto do que vocês trouxeram, que é pensar na progressão da complexidade, na progressão desse percurso leitor entre as turmas de 4 anos e as turmas de 5. Porque uma vez que a gente vê aqui que a prioridade está nos contos clássicos, eu leio os mesmos contos clássicos para a turma de 4 e de 5, né? Como que eu posso pensar na diversidade desses contos e também na progressão entre eles? Uma coisa é fato, a gente sabe da importância da leitura dos contos clássicos ao longo da educação infantil e também no ensino fundamental. Mas ler os mesmos títulos
para as turmas de 3, 4, 5 anos, o que a gente acaba vendo é isso, né? E, em geral, numa versão mais simplificada, reducionista, muitas vezes, do que são esses contos, né? Sim, podemos ler versões adaptadas, mas que adaptação eu escolho para ler para as crianças que preservam os principais episódios narrativos e a qualidade estética, né, da linguagem literária, das ilustrações? A gente sabe que, questionário aqui, a Ciranda Cultural, a gente sabe que essas edições são aquelas edições que reduzem esses contos a alguns episódios com às vezes nem autoria tem esses textos, né? E isso diz muito sobre a qualidade, né? Então, aparentemente, você olha um percurso como esse, você fala, poxa, bacana o que essas professoras estão fazendo, estão trazendo os contos, o Aperta Aqui, o Adivinha Quanto Eu Te Amo, a verdadeira história dos Três Porquinhos, são títulos de boa qualidade, mas e o que mais, né? O que a gente pode pensar a partir dessa planilha? Quero também reforçar de que a planilha, ela ilumina muito o que a gente pode pensar para o plano de formação, mas ela não diz tudo, né? A forma como a professora encaminha essas situações de leitura precisam estar aqui articuladas para uma melhor decisão sobre esse plano de formação, né? Acho que quero só também retomar a questão da diversidade, não só dos contos, porque poderia, por exemplo, pensar de trazer contos menos conhecidos, né? Essa também é uma forma de ampliar, né? Poderia trazer contos, sim, os mesmos contos, mas de versões diferentes, não da mesma editora, né? Como que a gente amplia o que as crianças possam dar conta, terem outras experiências de leitura, considerando versões distintas, mais completas, né? Versões às vezes traduzidas, e que a gente vá dividindo ali a leitura desses contos. Enfim, temos aqui uma diversidade. E eu queria resgatar uma outra questão, voltando para a regularidade dessas práticas, que é o que vocês já comentaram em relação ao direito, né, das crianças. O direito à literatura e o quanto a última frase que a Claudiane trouxe para a gente não tem como, mais ou menos parafraseando, né? A gente não é da escola, né? O papel de lidar com todas as injustiças que acontecem, mas a injustiça aqui pode ser não, está me fugindo o termo aqui, acho que a injustiça ela não pode prevalecer na escola, né? E quando a gente vê que uma turma de 4 anos, de 5 anos, uma professora lê 5 títulos no mês e uma outra professora lê 15 títulos, 20 títulos no mês, há uma produção de desigualdade dentro da escola, né? E não é intencional, claro que não. Mas como a coordenação pedagógica, pensando num plano de formação, assegura que todos tenham direito, os mesmos direitos ali, de terem o acesso a boas experiências de leitura, né? Podemos avançar. Isso que a gente conversou. Então, acho que tem aqui diante desse desafio que é pensar o plano de formação, mapeando os saberes docentes e as demandas formativas, acho que a Adélia Lerner nos ajuda também a pensar que esse plano de formação precisa considerar um percurso investigativo, né? Que lugar que a gente coloca os professores nesse processo, né? A Claudiane trouxe, a gente às vezes quer resultados rápidos, e não dá para ter resultados rápidos passando por cima dos professores, desse processo deles. Então, como que a gente precisa, como que a gente organiza o plano de formação, vinculando a formação e a pesquisa didática, né? A pesquisa didática é como que a gente coloca as situações de aula como objeto de estudo, né?
E aí, o CP precisa, aqui ó, de novo a Adélia, acho que 2 condições parecem necessárias nesse processo de formação, né? O coordenador precisa entender, se esforçar para entender, por entender os problemas que os professores apresentam, né? Para compreender por que pensam o que pensam. Por que eles decidem adotar uma postura, uma proposta pedagógica e rejeitar outra, né? Não é, muitas vezes é entendido isso como uma resistência dos professores. Se a gente sai desse lugar da resistência, como que a gente ajuda a construir esse problema junto com os professores? Porque muitas vezes para ele não é uma questão, né? Então, se esforçar para entender como eles pensam é uma premissa importante. E uma outra condição necessária é que os professores se sintam autorizados a atuar de forma autônoma, né? Que eles tenham razões próprias para tomar e assumir suas decisões, né? Então, ele pode fazer escolhas e que a gente tenha ali ações formativas para além dos encontros coletivos que a gente ajude esse professor a tomar suas decisões, né? Então, quando a Claudiane trouxe, ou quando a Lucinha falou, e uma outra pessoa trouxe também, acho que foi de Ferraz de Vasconcelos, o que a gente faz com os professores novos que chegam à escola? Né? A gente, às vezes, já tem um percurso construído com o grupo e chega 1, 2 professores novos. Como que eu ajudo esses professores a assumirem as suas decisões e refletirem sobre elas, né? Como eu ajudo a se distanciar da sala de aula para olhar com outros olhos, né? Então, acho que a Adélia vai nos ajudando a pensar sobre isso e a gente vai se dando conta o quanto que é complexo esse processo, né? E, para terminar, eu queria trazer aqui, também do nosso livro do Coordenação Pedagógica, Identidades, Saberes e Práticas, no capítulo 4, a gente pensa esse lugar da formação do coordenador pedagógico, né? E que tem 2 grandes eixos. Esse processo que é pessoal e singular do coordenador profissional, né? Do processo singular, da formação do coordenador, né? Precisa de uma atualização permanente. A gente não pode não se atualizar diante de tantas coisas novas que têm surgido, com tantas pesquisas que têm saído, né? Essa postura também investigativa do CP, de procurar em lives, em cursos, em livros, né? Por exemplo, eu não sabia, gente, ontem fiquei sabendo que um livro do Aidan Chambers foi traduzido pela Cortez, o livro chama Diga-me, que é o Jimmy. Olha, Sandra, não sabia também. E eu fiquei muito feliz com essa notícia, só tinha em inglês e espanhol, foi traduzido para o português, então, poxa, não vejo a hora já de comprar e de ler esse livro, né? Então, é isso, como que a gente vai se atualizando sempre. E, numa outra perspectiva, como que participar de um coletivo, né? Esse coletivo aqui que é incrível, por isso que a gente gosta muito do Pequenos Leitores. Como participar de uma comunidade de coordenadores pedagógicos faz muito sentido, né? Contribui para o avanço das reflexões, ajuda, né? Apoia nas dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? Nos ajuda a pensar outros caminhos para seguir nas formações. E esse coletivo pode ser tanto aqui no Pequenos Leitores, como também na rede, né? Nas redes que aí a Lucinha trouxe também esse lugar maior. Acho que era isso que eu tinha para trazer, agradecer o convite e essa participação aqui com vocês. Érica, super obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, gente, muitas reflexões aqui. Vou ler alguns comentários que foram colocados aqui no chat. Então, a Vânia, ela tinha dito, né, que o que impacta é que essa repetição
né, a Vânia está comentando daquela repetição de títulos, seguem até o 5º ano, ou ainda aparecem em outras versões sem recuperar os tradicionais para estabelecer parâmetros de comparação. Então, ela trouxe aí mais um elemento para a gente refletir que essa repetição de mesmas versões, né, de mesmas editoras, dos mesmos livros, tem esse tipo de impacto no percurso, né, dos leitores. A Maura, ela fez uma citação aqui da Emília Ferreiro, em que ela diz o seguinte, abre aspas, a leitura é um direito, não é um luxo, nenhuma obrigação. Não é um luxo das elites que possa ser associado ao prazer e à recreação, tampouco uma obrigação imposta pela escola. É um direito de todos, que, além disso, permite um exercício pleno da democracia. Acho que preciosa esse comentário aqui da Maura, né? Acho que fazendo justamente essa relação entre o acesso à leitura de qualidade, à literatura de qualidade e a democracia, a cidadania, que foi também um assunto que, de alguma forma, a gente conversou sobre, né, na terça-feira com a Bel. E temos ainda aqui um comentário da Recaiubi, né? E como a equipe da Secretaria de Escola assegura leitura de qualidade em todas as escolas, né? Para que não haja disparidade tanto intraescolar, né, de uma professora com outra professora, mas também nessa perspectiva de rede, né? Como é que está essa situação? Existem essas disparidades a nível de rede? Como é que isso é tratado, né? Aí a Cláudia disse o seguinte: a escola não pode compensar as injustiças, mas pode fazer muito para evitar que elas estejam, né, que essas injustiças elas sejam reiteradas, né, pela escola. Bom, deixa eu ver o que mais. Muitas vezes a mudança do professor é demorada. É preciso ter formação e, acima de tudo, respeitar as particularidades de cada um. Às vezes é demorada, mas acontece, né? Que é um comentário da Shirley. Bom, tem vários elogios aqui. Obrigada, Érica. Né? Assim, eu também agradeço, a nossa equipe agradece. Foi muito bom te ouvir. E aí vamos abrir, né, gente? Assim, depois dessa sequência de diálogos, né, de apresentação sobre plano de formação, acho que o mais interessante agora é vocês poderem comentar, abrir o microfone, comentar. A gente quer ouvir vocês. Como é que essa conversa toda está repercutindo aí para vocês, né? Quem quiser, só levantar a mão e abrir o microfone. A gente segue, né, até meio-dia, mais ou menos, com essa possibilidade de troca mesmo, né, de escuta. Tem uma coisa que eu pensei agora, né, que eu estou achando muito bacana, que é como a gente está dialogando com a literatura, né, com a literatura sobre a literatura. Então, dialogando com a Adélia Lerner, né, dialogando com vários outros autores que foram passando por aqui. Acho que isso é um exercício muito bacana, né, de como é que a gente vai recorrendo aos nossos fundamentos, às nossas bases, para poder pensar essa formação continuada, né? Fala, Amy. Amy, você queria falar? Está com a mão levantada? Não é? Bom, então, Sam, você quer falar? Você está com a mão levantada, né? Sim, mas a Érica levantou primeiro. Ah, tá. Então vai a Érica, depois a Sam, e outras pessoas também que quiserem pode levantar a mão. Só um complemento que eu vi aqui, que me mobilizou agora com a leitura dos comentários. Alguém escreveu que é demorado esse processo com os professores, porque eu fico pensando, e aí também do que a Ju falou, que a gente está, né, nesse lugar da leitura literária, ela mudou, né, o papel do que é ler na escola tem mudado. E o que a gente vê muitas vezes na escola é uma prática ainda enraizada naquela ideia de que a literatura é utilizada como um pretexto, né, para ensinar algo. Eu acho que eu penso que um caminho para esse avanço ser mais rápido
na mudança na prática da escola, é quando a gente também oferta para os professores a experiência de ler por elas mesmas e nessa comunidade de leitores que a gente cria ali na formação, né? Então, ter o coordenador pedagógico lendo para o professor e participar de verdade, né, de uma experiência de leitura, vai dando a ele a dimensão do que é ler, né? Vai ensinando esses modos de ler, né, que a Adélia tanto nos ajuda a pensar. E isso favorece, eu acho que esse avanço mais rápido, pela experiência, né? Acho que era isso que eu queria complementar. Ótimo, Érica. Sam, quer comentar? Perfeito, Érica. Primeiro queria agradecer, né, a Clau, a Lu e a Érica por compartilharem tantas questões e tantos conhecimentos aqui super importantes. Acho que muita gente vai querer rever mesmo esses vídeos e utilizar a informação e retomar para aprender. E fiquei pensando assim de uma coisa que está numa linha de continuidade desde terça-feira e que a Lu trouxe e que também aparece na fala da Érica e da Clau, que é a questão das concepções, né? E acho que é isso que a gente está trazendo dentro do Pequenos Leitores, né? A gente ampliar as concepções ou aprimorar as concepções, a gente olhar para esse lugar de base mesmo, do que a gente está falando quando a gente fala de um livro de qualidade, de uma leitura, de quem é essa criança potente, inteligente, que é capaz de opinar sobre o que a gente está lendo para ela, da concepção das condições institucionais garantidas ali para que a coisa aconteça, da desigualdade de oportunidades, enfim, acho que eu fico pensando que sempre tem aí um terreno anterior que eu acho que na fala da Clau vai ficando muito claro, assim, de como é que alguns conteúdos que a gente aborda no Pequenos Leitores, eles se ampliam na discussão prática e eles continuam fazendo sentido para tomar decisões ou fazer outras ações, porque eles estão na base ali de uma atuação, né, nos diferentes lugares ali da gestão, como vocês colocarem, na educacional, na escolar e na de sala de aula. E aí eu queria só fazer mais um comentário, quando eu acho que tanto a Claudiane traz a coisa da planilha de leitura, quanto a Érica, e que é um instrumento que a gente utiliza muito no Pequenos Leitores, que ele é um instrumento que ele dá pistas, né? Ele é um indício do que a coordenação pedagógica precisa e olhar, né? Quando a Clau fala que como é que é um mosaico, né? Que ela considera para a atuação, né? Então ela acompanha os instrumentos, tem o plano de formação, mas tem um acompanhamento de sala, né? Porque assim, olhar lá os contos numa determinada editora, me parece que é um indício de que precisamos discutir critérios de qualidade, mas também é um indício de discutir quais são as condições didáticas que essa secretaria e essa escola está oferecendo aos professores, porque se é esse acervo que está disponível, não é só a responsabilidade do professor diversificar, tem aí uma responsabilidade compartilhada para garantir que a leitura de qualidade chegue até as crianças, né? Então, acho que o que eu queria falar é isso, que esses instrumentos podem ser indícios de uma necessidade de uma investigação maior, para daí ter uma tomada de decisão, que eu acho que está muito na base do que a Érica também falou aqui. É isso, mas queria agradecer e estou super feliz da gente ter tido todas essas conversas até agora. Ótimo, Sam. Aí tem um comentário aqui da Simone, né? A Simone diz o seguinte: meninas, tanta riqueza. Eu fico imaginando a necessidade de repercutir no primeiro ano do ensino fundamental, né? Um projeto de formação. Então, pensando também nessa transição, né? E continuidade. Acho que é um elemento bem importante. A Mari comentou: o projeto Pequenos Leitores traz o trabalho norteador sobre a leitura, escritores, qualidade e trocas. É orgânico, inspirador, promove de fato formadores e
formadores e formandos, leitores, nos colore por dentro. É enriquecedor. E aí ela complementou, né? Sempre muito agradecida por vivenciar esse projeto maravilhoso. É uma das maiores questões das equipes, aí a Sam comentou, né? Uma das maiores questões das equipes de educação infantil quando terminamos o Pequenos Leitores, né? Que é justamente como é que isso pode também se, né, irradiar para esses outros segmentos, né? Para o ensino fundamental, 1 e 2. Ô, Ju, eu tinha levantado a mão, caí. Posso fazer um comentário rapidinho? Pode sim, faça. É uma coisa muito legal, né? Quem não me conhece, eu sou gestora agora do projeto, né? Comecei esse ano com o projeto. Mas que eu acho que da fala da Érica e da Lucinha trouxe muito, com uma conexão com o que a Cláudia falou e com o que a gente viu na terça-feira, né? Essa questão das ferramentas não terem um papel burocrático, né? A gente sabe quantos professores já têm tanta coisa para fazer e tal, e aí parece, nossa, ainda vou ter que preencher uma planilha, né? Mas quando a ferramenta ela não tem esse lugar só burocrático, eu tenho que preencher para guardar lá na gaveta, como a gente vê aqui numa discussão tão rapidinha, né? A Érica mostrando ali alguns exemplos e a gente já foi levantando um monte de reflexões ali daqueles exemplos que ela trouxe. Então, como essa ferramenta é muito útil para embasar essa observação reflexiva e a importância da devolutiva, né? Então, como que daí vai aquela cadeia lá que a Lucinha mostrou, né? Que vai da secretaria até chegar na sala de aula, e da sala de aula sobe de novo para a secretaria. Então, aí vai da sala de aula lá para a coordenação, e a coordenação vai observar aquilo, vai discutir, vai colocar isso no plano de formação, e aí como que isso vai institucionalizando na escola, como isso vai institucionalizando na rede, né? Então, entender as ferramentas, não só essa, né? Mas entender as ferramentas, ver sentido. E aí, eu acho que quando tem essa troca, o sentido vai se dando para todo mundo, né? Quem pode inicialmente pensar, ai, que saco, vou ter que preencher uma planilha, quando vê essa devolutiva, quando vê isso vir para a formação, quando vê a melhora da prática, nossa, faz todo sentido eu preencher isso, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal que fica, assim, né? Dessa costura de tudo que a gente foi vendo, dos municípios, da apresentação da Clau e da fala da Érica e da Lucinha hoje. Bem bacana, Amy. E acho que tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala, né? Esses instrumentos estão a serviço do quê? Né? Como é que esses instrumentos, esses mecanismos que a gente vai criando, de alguma forma contribui com a gestão, contribui com o trabalho que é realizado, né? Vou passar agora a palavra para a Maura, que está com a mão levantada. Eu fiz algumas anotações, eu queria só ressaltar, eu acho que quando a Emily traz essa questão, né, da ficha, né, do acompanhamento, de quanto leu, que instrumento ele é muito potente para todo mundo, pensar na questão quando a Érica diz, a desigualdade ela está lá, né, na sala de aula, está dentro da escola, né? E a gente sempre costuma dizer para os diretores e coordenadores e equipe de secretaria, esta questão, as crianças não podem mudar de sala e mudar de país, né? Uma professora lê todos os dias, faz planejamento e a aula lê de vez em quando e tudo bem. Não está tudo bem, porque faz parte do projeto político-pedagógico da escola as crianças terem acesso à leitura, a coordenadora está lá preparando, ajudando, contribuindo, e a gente vai ajudando, né, o professor a fazer cada vez melhor e compreender a importância, né, da leitura para a formação como direito, como diz Antônio Cândido, como direito humano, né? Eu acho que a gente também, quando fala do plano de formação é a ação que nós vamos ter para a rede, que ação formativa nós vamos ter para a rede, para a escola e para a sala de aula. Eu preciso ter um plano que é de ação, que está pautado, como diz a Sandra, na questão da concepção. Que concepção de ensino e de aprendizagem? Né? Porque se a gente perde esta concepção de sujeito da aprendizagem, que aprendemos tanto com a Emília, desse sujeito cognoscente, como é que a gente pensa nessa concepção?
né? Pensar nessa trajetória, e essa concepção está marcada, né, no plano de formação da rede, no plano projeto político-pedagógico da escola e nos planejamentos da sala de aula e nas ações que estão aí dentro da escola e dentro dessa rede, né? E a gente falar de rede, a gente não pode falar de escolas de excelência, a gente está falando de uma rede onde todas as crianças têm oportunidade. Que é muito comum, eu que já tenho aí muitos anos, né, de trabalho, você chega na rede e fala assim, ai, Cândida, eu queria conhecer uma escola. Ai, vamos na escola da Lucinha, lá é maravilhoso. Está tudo errado, porque ela faz da parte da rede, a Cândida é diretora da rede, a Lucinha... Como é que a gente está cuidando da equidade? Como é que a gente cuida do direito para todos e de cada um? É um exercício da gestão garantir esse que é para todos, e para todos é a que a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que também não dá para a gente efetivar uma política de formação, no nosso caso, que é a formação de leitores, se nós não tivermos regularidade de formação, de encontros entre os diretores, entre os coordenadores pedagógicos, entre a formação dentro da escola, a regularidade do acompanhamento para ajustar as ações formativas, ajustar, se a gente olha lá, porque a Lucinha trouxe, pelas dimensões, eu faço um acompanhamento para olhar os materiais, para mim poder olhar o que de fato a gente está contribuindo, não é para que o diretor tenha só condições. Eu vivo batendo nessa tecla. O diretor precisa garantir o direito das crianças. E para garantir direito, eu preciso ter materiais, eu preciso ter formação em contexto de trabalho, eu preciso ter reuniões para que a gente possa, de fato, coroar o nosso plano de formação que está atrelado, né, à Constituição, ao Plano Municipal de Educação e assim sucessivamente. Então, acho que a fala da Lucinha, da Érica, né, de todas as falas hoje, de todos aqui, vou lendo aqui do lado, né, o quanto que é para a gente pensar. Que lindo o encontro que está, de fato, falando da literatura quanto direito e de uma organização funcional para que a gente possa, de fato, instituir cada vez mais a formação de leitor como direito. Muito bom, Mauro. E acho que todo mundo aqui, né, reparou que a gente fala por meio de perguntas, né? A gente fala, a Maura, a Érica, a Lucinha também, a Clau, né? A gente vai se perguntando, né? Como é que a gente faz? Por que isso acontece, né? E eu estou chamando a atenção um pouco para isso, porque eu acho que esse é um recurso muito interessante, né? Como é que a gente consegue olhar para a nossa realidade, o nosso contexto e questionar a nossa realidade, não naturalizar certos fenômenos, né? As coisas como são, né? Então, estou pensando um pouco como fazer pergunta, né? Se indagar, desestabilizar algumas convicções e certezas, né? É um processo muito importante quando a gente está falando aí, né, de pensar as prioridades e as necessidades de formação para professores, né, para coordenadores, diretores e para a própria equipe técnica. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção desde o começo. É como a gente vai mobilizando perguntas aqui para fazer pensar, né? Porque eu acho que a intenção aqui é fazer pensar, né? E aí um outro ponto que eu destacaria, que acho que conversa muito com o que a Maura trouxe, é a gente fala muito de direito, né? Direito. E o direito ele não pode se autorreferenciar, né? A gente imaginar, né, que por falar em direito as coisas acontecem. São, né? garantidas. É um pensamento mágico. Eu falo de direito e o direito acontece. Isso não existe, né? Então, a política pública, no caso, as políticas públicas de leitura, elas são instrumentos de aplicação desse direito, né? É a forma que a gente encontrou de fazer, de operacionalizar, de viabilizar esses direitos, né? Então, acho que esse é um outro ponto que eu destacaria das falas de hoje.
e pensar o plano, né, o planejamento. É muito comum, acompanhando as redes, às vezes a gente escuta, né? Mas, Ju, como assim, né? Por que a gente vai ficar se debruçando em planos, em planejamento, sendo que a realidade se impõe, né? E aí muda tudo, a gente não consegue colocar em prática esse planejamento e tudo mais. E eu lembro muito de uma professora minha, né, de gestão de política pública, que ela fala do planejamento, que é algo que precede a ação, mas que também preside a ação. O planejamento ele também se dá no decorrer da própria ação, né? E que aí, de alguma forma, isso exige dos gestores uma capacidade de adaptabilidade, de fazer alterações no percurso, né? Então, acho que a gente pensar o planejamento não só como aquela etapa anterior à ação, que existe, é bem importante, né, que a gente faça, mas também como algo que, né, se presentifica no exato momento em que a ação está acontecendo. E aí você tem que adaptar, você tem que fazer ajuste, né, tem que ter uma margem de flexibilidade, como a Érica muito bem trouxe. Eu acho que são elementos importantes. Antes da gente fechar, gente, essa parte e seguir, né, para o nosso momento de ampliação cultural, alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição? De repente, trazer até mesmo, assim, né, o que essa discussão de hoje mudou na minha concepção, né, de pensar o plano de formação. Antes eu pensava de uma forma e, de repente, agora estou mais suscetível a pensar de outro jeito, né? Então, acho que essa seria também uma possibilidade aí de reflexão interessante. Se alguém quiser comentar a respeito, fique à vontade. Cris, pode falar, Cris. Não, tranquilo. É o seguinte, com relação a essa dificuldade de professores, todo lugar tem aquele professor que pega de primeira, tem aquele um que demora mais um tempo. Assim como as crianças têm seu próprio tempo, os professores também. A gente vai caminhando, vai pegando no particular, mas a gente tem que respeitar esse tempo, porque senão a gente não consegue fazer mudar a situação. É o que está sendo exposto e é o que acontece em todo lugar. Tchau, tchau, de nada. Obrigada, viu, Cris, por reforçar esse aspecto, né? Alguém mais quer comentar? A Suca? Pode abrir, Suca, e depois a Patrícia. Assim, eu aprendi muito hoje e o que eu mais, assim, pelas minhas faltas, vamos dizer, pelo que eu vejo como lacuna em mim, é justamente qual que é o meu papel como secretária, que eu nunca fui na vida. Sempre fui artista, professora e agora estou nesse papel e acho que me ajudou muito hoje a ampliação da consciência do que é ser isso aqui que eu sou agora, né? Enfim, então eu agradeço muito e vou precisar de ajuda. E para a gente fazer esse plano, que está começando a ser escrito o Plano Municipal de Leitura e Escrita de Lagoinha. Já tem um bocado de coisa escrita, mas hoje me ajudou muito a ampliar isso daí. Obrigada. E conhecer pessoas que eu não conhecia aqui, que eu vou atrás. Que ótimo, Su, quer te ouvir. Pode vir atrás, e acho que o que você está trazendo também tem muito a ver com o que a gente fala sobre o regime de colaboração, né? Como é que a gente consegue estabelecer trocas e possibilidades de apoio e colaboração entre os diferentes municípios, as diferentes redes. Então, esse é um princípio constitucional e que acho que nesse nosso microcosmo, né, a gente, de alguma forma, está tentando viabilizar isso, né? Como é que a gente constitui redes de aprendizagem, né, de trocas e apoia um aí a rede do outro, né? Patrícia queria comentar. Eu quero fazer um adentro assim, gente, eu estou assim maravilhada com esse encontro de hoje, quanto conhecimento, quanta sabedoria, né? E quanta troca, que eu acho mais importante desse projeto Pequenos Leitores é a troca,
né, que a gente tem. E pegando a fala da Suca, é tão interessante ouvir uma pessoa tão experiente, como ela diz mesmo, eu sou artista, eu sou isso, mas ainda estou aprendendo a ser secretária. Isso, para a gente que é coordenador novato, é muito importante, porque é um peso, quando a gente pega um cargo, é um peso muito grande sobre as nossas costas. E, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu acho que às vezes, se sente incompetente, se sente assim, se sente assado. E quando a gente ouve uma pessoa, né, falar assim, que também tem medo e tem dificuldade, isso nos apoia dizendo assim, ó, vai que vai dar certo, a gente não pode desistir. E, Cláudio, parabéns pela sua apresentação, foi assim, maravilhosa. E eu também desejo receber uma cópia disso, porque a gente tem que propagar esse trabalho que você já começou. Eu acho que a gente tem que valorizar isso mesmo, gente. Está pronto, não é para pegar e copiar, mas é para olhar e acrescentar e poder fazer cada vez melhor. Eu acho que esse encontro de hoje foi assim fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu agradeço de coração, viu? A gente também agradece, Patrícia. Bom, gente, então a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Daqui a pouco estamos encerrando. Acho que tem alguns avisos importantes, Emily, você quer fazer já da lista de presença, essas coisas básicas? Pode ser, eu vou colocar aqui no chat o link da lista de presença de hoje, né? E é uma avaliação também do dia de hoje. E depois a gente vai mandar por e-mail para quem não tinha conseguido responder no dia, a gente vai mandar o link por e-mail também para vocês, até porque algumas pessoas precisaram sair mais cedo, e aí a gente vai mandando para vocês os materiais, a gente vai disponibilizar as gravações também, tanto de terça quanto de hoje, das palestras, das apresentações, e aí a gente vai mantendo vocês informadas para poder usar esse material nas formações de vocês também, poder compartilhar com outras pessoas, que o vídeo vai ficar aberto lá no canal do Pequenos Leitores no YouTube, tá bom? Vou colocar aqui o link do encontro de hoje. Mas, ó, a gente ainda tem 28 minutinhos, né? Então, fiquem com a gente aqui, que agora a gente vai fazer o nosso momento de ampliação cultural. Na terça, a gente teve o nosso momento de ampliação cultural com o Estevão, né, que trabalha na FTD, ele também é autor de livros, e aí ele apresentou algumas obras literárias que estão sendo lançadas pela FTD, e hoje Sandra, Emily, Renata e eu, nós ficamos aí com um desafio que é apresentar, né, algumas obras literárias para ler com as crianças, a partir também de uma diversidade aí de editoras, né, de títulos. E então eu vou começar chamando a Emily. A Emily vai apresentar a obra que ela escolheu para compartilhar com vocês hoje. Combinado, Jô. Não sei se o pessoal tá aí, colocou no destaque, né, para conseguir ver, mas em todo caso eu mostro de pertinho aqui. O livro que eu escolhi foi esse que chama Enchente, é de uma editora de Minas Gerais que chama A Semente, é um selo da editora Abacate. O livro é de 2021, é mais ou menos fresquinho aí nas livrarias. A autora é essa Justa Caminha, é o primeiro livro dela. E é um livro muito interessante, assim, muito legal para os pequenos, que a gente vai vendo uma mãe que chega aqui com uma caixa, né? E a criança, ela já vai dando algumas pistas, né? Como a gente sabe, os bons livros exploram tudo, aguarda. Aqui não começou o texto, mas a história está começando. Olha como a criança está aqui, alguma coisa vai acontecer. Então, a história vai seguindo com essa criança, né, o Pedrinho, brincando com blocos que estavam nessa caixinha, o cachorro ali interagindo com ele, e a mãe observando a brincadeira e falando: Pedrinho, vai fazer xixi. E aí, essa casa não é palafita, o texto é rimado, né? E ele construindo, fala: Pedrinho, vai fazer xixi, essa casa não é palafita, tá correndo perigo. Logo, logo você volta para se divertir. E o Pedrinho só vai montando e aumentando a cidade. E a mãe sempre falando: vai lá. E a mãe só observando e falando para ele ir no banheiro, e fazendo, inclusive, essas chamadas aí para ir ao banheiro, incluindo a brincadeira dele. Então ele começa a colocar alguns bichinhos, por exemplo. Ela fala: esses animais são terrestres, na água, coitados, eles vão se afogar.
E vai falando, ó, tem crianças brincando na calçada, elas são muito pequenas, elas não sabem nadar, vai fazer xixi, Pedrinho, vai. E aí a mãe começa a ficar aflita, que ele não vai nunca. E a mãe tá dentro da brincadeira, a mãe não tá forçando, né? Mas a mãe começa a ficar aflita. Você tá há muito tempo, vamos lá, você não tá de fralda. Olha, essas pessoas têm salva-vida, eu tô perdendo a calma. E o Pedrinho vai virando Pedro, aí o Pedro vira Pedro Machado, aí até que chega em Pedro Machado da Costa e Silva. E a cara do Pedro, de susto. Eu não disse? Atenção, atenção, todas as unidades, precisamos de reforços. E aí aqui a história acaba, ainda tem mais esse, né, o reforço aqui chegando de submarino na enchente, e a mãe aqui atrás com escafandro, e o Pedrinho e o cachorro dentro do submarino na enchente que aconteceu aqui nos bloquinhos. É uma delícia de livro, tem até uma quarta capa aqui do Tino Freitas, que inclusive foi um autor que mostraram para a gente na terça, né? O Tino fala, este livro é feito brincadeira, que a gente gosta tanto, mas tanto, tanto, que brinca, 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 e não vê o tempo passar. Então, minha dica de hoje é o Enchente. Muito bom, Emi. Valeu, viu? Muito bom mesmo. Vou passar agora para a Rê. Que livro você vai apresentar? Gente, eu vou apresentar esse daqui, vocês estão vendo? Consegue ver a capa? Ler a capa não muito, mas dá para ver aí a capa. Assim, mas se você tirar o efeitinho, fica melhor, Rê. Eu já tirei. Ah, que pena, tá, não está focando. Tirei o efeito. Mas lê para a gente. Tudo bem, História de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões. É um livro que eu amo há muito tempo. É da editora Ática, do Ricardo Azevedo. E o que me chama a atenção nesse livro é que, geralmente, né, nas histórias, os heróis são valentes, né, invencíveis, inteligentes. E nesse livro aqui, os heróis são distraídos, eles são esquecidos, eles são, né, outros heróis ali, e talvez mais humanos. Então, é incrível, é um livro que a gente dá muita risada. E a história que eu mais gosto aqui é o Casamento de Mané Bocó, mas todos os contos são muito bacanas, super indico, vale a pena. Pronto. Obrigada, Rê. Muito bom. Sam? Estou abrindo aqui. Eu coloquei aqui um pouquinho a capa. Essa é a capa. Perfeito. Eu estava escrevendo aqui também, mas aí, então, tá ótimo. Pode falar, Sam, a sua dica. Não, então, eu trouxe esse, tá dando para ver, que chama A Catástrofe. E esse livro é daqueles que a gente pensa muito nessa relação entre o texto escrito, a imagem, o projeto gráfico, e eu imagino que desde a capa, porque a gente vê, é uma capa dura, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, ele tem como se fosse um bordadinho. Aqui ele tem uma profundidade nesse amarelo aqui e chama Catástrofe. E a textura do papel é meio como um tecidinho, assim. Então, a gente já fica pensando o que seria essa catástrofe que tem esse contexto de imagem. E aí, na verdade, é uma coisa muito criativa e muito amorosa, porque é uma criança que vai dizer assim: esta é a toalha de mesa preferida de minha mãe. Ela é especial porque foi a vovó que bordou. Então, assim, dá para ver inteiro? É aquele pedacinho do bordadinho que é a toalha. Só que acontece a catástrofe, né? Quando eu estava passando a toalha com ferro, me descuidei por um segundo e
E aí, o que é incrível é que aí a grande parte da história é a criança pensando em tudo que vai acontecer quando a mãe descobrir, só que a autora vai fazendo uma brincadeira que ela usa essa mancha amarela para falar. Então, por exemplo, essa aqui que eu escolhi para mostrar para vocês, que é como se fosse um foguete caindo, ela diz assim: uma catástrofe aconteceu, e aí é o foguete caindo. Ou esse daqui, que é como se fosse uma vasilha, ela diz assim: nem o alvejante mais caro vai conseguir tirar a mancha. Ou esse daqui, que parece um mouse, e ela diz assim: as dicas da internet também não vão resolver. E aí vai várias que sempre essa relação entre a imagem da queimadura do ferro, em que ela faz uma intervenção que se relaciona com o texto escrito, e aí eu vou dar um spoiler mesmo, que aí é da felicidade total, que quando ela mostra para a mãe, e achando que a mãe vai ficar muito brava, a mãe liga o ferro, então ela fala, então, ela ligou o ferro de novo e... Tá dando para ver? E aí ela fala assim no final, que é lindo. A partir daquele instante, a toalha ficou ainda mais querida e especial. E aí, porque agora é uma lembrança da vovó, da mamãe e minha também. Então, assim, é um livro que, para mim, é super criativo, é sensível, é delicado, é lindo. E aí eu acho que eu queria retomar essa coisa de que a gente veio falando um pouco hoje da concepção, de leitura, de literatura também, mas principalmente na terça-feira, quando a gente falou que do que o livro traz, do que ele provoca, porque a autora, que se chama, eu não sei se eu vou falar certo, está escrito aí, eu acho que é a Iona Chmielewska, alguma coisa assim, ela é uma polonesa. Talvez vocês já conheçam essa autora pelo livro Diário de Blumka, exatamente, da Pulo do Gato, que a Emily colocou aqui, mas ela escreve uma coisa no final, quando fala da biografia dela, ela diz assim, para ela, né, a importância do livro, o que há de mais importante num livro ilustrado é o que se passa fora de seus limites, na vida de quem o lê, que é um pouco do que a gente estava falando, né? Porque se vocês colocarem o nome desse livro na Amazon, é uma tristeza a resenha dele, porque ele vai colocar como um conto moral em que a criança vai passar está escrito aqui, rumo à honestidade e culmina num final luminoso em que o amor e a compreensão triunfam. Se a gente encapsula esse livro nesse conto moral, é tudo que a gente vem falando e que falamos muito na terça, de que a gente reduz a experiência estética, né, numa coisa que é da perspectiva do adulto. E aí, assim, esse livro é mais, né, e a autora fala, é o que passa para fora dele, não do que é dessa coisa meio moralizante que poderia passar. Então, achei que esse livro podia ajudar a gente a pensar em muitas outras coisas e pela experiência incrível que ela proporciona com uma queimadura de ferro, o que é possível desenhar e pensar. É incrível. É essa a minha indicação, Ju. Eu escolhi o livro Aqui, Aqui. Alguém conhece, será? Esse livro acabou de sair do forninho. O Aqui, Aqui é o primeiro livro do Caio Zero, né? Então, ele é quem escreveu e ilustrou o livro. O Caio Zero, ele é artista, educador, é quadrinista, ilustrador, é carioca e licenciado em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é autor, né, ele tem outras obras, mas essa é a primeira obra nesse formato mais de livro ilustrado, né?
Ele tem outros quadrinhos, é autor do livro Cavaleiro Macunaíma e Dissociação. Bom, esse livro ele foi publicado agora, 2023, como eu disse, né? E aí conta a história de um menino que está diante de um grande mistério. Toda noite ele vai dormir na própria cama, mas quando acorda, ele acorda na casa da vizinha, né? Então, esse é o mistério que ronda a história desse personagem, né? Que é o protagonista aqui da narrativa. Vou ler só um pedacinho, né? Porque vai dizer o seguinte: quando eu era pequeno, existia um grande mistério. Como eu podia dormir aqui, na casa dele, né? E acordar aqui. E aí, nas páginas que seguem, esse personagem ele vai levantando várias hipóteses, né, do que acontecia durante a noite. Né? Será que durante a noite ele era abduzido por um extraterrestre que transportava ele de uma casa para outra? Né? Será que durante a noite ele estava tendo sonambulismo, aí ele saía da casa dele, ia para essa casa da vizinha? Ele vai levantando várias possibilidades para tentar solucionar esse enigma. E, né, como é de se supor, né, o que acontece durante a noite, a gente sempre fica, né, com essa dúvida se a gente revela ou não revela o final do livro. Eu vou revelar, vou contar, mas o que acontece durante a noite durante a noite não, né, ali no comecinho do dia, né, é que a mãe dele, enquanto ele dormia, pega ele e leva ele para a casa da vizinha, né, para ela poder ir trabalhar. Mas tem uma descrição muito bonita, né, de como ele identifica isso, porque uma noite ele resolve não dormir, ele meio que dorme, mas fica acordado, né? E aí é bem interessante como o livro vai contando essa passagem de descoberta pelo personagem, né? Ele fala assim, bom, fui fingir que estava dormindo, né? E acordei no meio do trajeto. E mesmo com muito sono, pude sentir o que me carregava. Era algo quentinho e confortável. E foi aí que descobri a verdade. Então, não tem uma informação explícita, né, de que é a mãe que carregava, mas a partir das imagens a gente consegue entender que quem transportava ele ali né, na madrugada para a casa da vizinha era a mãe. E aí tem umas cenas da mãe indo trabalhar, né, que é essa parte mais das imagens, de leitura visual, que vai mostrando essa mãe deixando ele com a vizinha, indo trabalhar. Então, achei um livro muito delicado, muito sensível, né? E, coincidentemente ou não, Sandra, eu e Emily, né, a gente acabou trazendo aí obras que, de alguma forma, entre vários temas, aborda também esse lugar de uma maternidade, né? Muito curioso isso. Mas essa foi a minha escolha, Aqui, da Companhia das Letras. É isso, gente. Alguém quer fazer algum comentário rápido? Antes da gente ir finalizando. Não? Então, M ou Rê, querem comentar alguma coisa? Só dizer que eu adorei os 2 dias de encontro, realmente todas as salas foram muito boas, é ótimo que a gente tenha gravado, que a gente disponibilize depois. Estava no paralelo conversando um pouquinho com a Ana Maroto, do quanto isso é importante para levar para outros lugares, né? As formadoras do SEDAC que estão aqui, que são de outros projetos, outros municípios, querendo levar para os seus municípios essas falas, né? Então, que bom que depois a gente vai poder disponibilizar isso para além da nossa comunidade de pequenos leitores aqui. Foi uma delícia. Alguém mais? A Cris levantou a mão, pode comentar, Cris. No encontro passado, eu esqueci de fazer a avaliação. Eu apareço aí, estou sendo filmada, tem como comprovar que eu estava nele. Só que eu não fiz a avaliação.
Eu fiquei vendo aquelas obras que aquele rapaz me trouxe, anotando o livro para ver o que eu quero que a prefeitura compre para a gente, e me perdi nesse sonho. Não tem problema, Cris, a gente vai mandar um link que é por e-mail, que é com a avaliação dos 2 dias. E aí você pode pegar ali no e-mail e aí preencher ali mesmo, tá bom? Certo. Obrigada. O curso foi maravilhoso, como sempre, e a gente aproveita muito e trabalha muito depois com todas as informações que vocês trazem para a gente. Obrigada, viu, Cris? A gente agradece muito a troca, né? Agradecemos muito mais essa edição do Encontro de Formadoras. Essa é a nossa 6ª edição, né? E aí, reforço que vocês não deixem de preencher a lista de presença, né? E a ficha de avaliação. A ficha de avaliação é super importante para a gente, porque é a partir dela que a gente também consegue dimensionar, né, o significado desse encontro, que a gente também busca aprimorar o encontro de formadoras para o ano seguinte, né? Quero agradecer a cada uma de vocês, né, que ficou com a gente até agora. Então, muito obrigado mesmo. A gente sabe que os horários são sempre muito corridos, mas acho que essa disponibilidade em fazer parte, em participar, acho que é um indicador muito importante, né, do quanto que esse tema da leitura desde a infância, a literatura na primeira infância é uma pauta relevante para as redes, né? E quero agradecer também muitíssimo, né, as nossas palestrantes, né, agradecer Lucinha, Érica, agradecer também os municípios de Lagoinha, de Natividade da Serra, de São Luís do Paraitinga, pela disponibilidade, pela generosidade, amorosidade, né, com que vocês vieram aqui compartilhar as experiências, né, e os saberes de vocês. Então, muito obrigada mesmo, né? Agradeço também todo mundo aqui da comunidade educativa CEDA, que a gente tem, né, alguns coordenadores que estão aqui presentes. Então, agradecer também, a gente sabe que o tempo de vocês é super corrido, mas ter cavado esse lugar na agenda para estar presente, nossa, para a gente é muito, muito gratificante, né? E ainda agradecer a minha equipe, né? Então, agradecer a Emily, a Recaiubi, agradecer a minha parceira Sandra, a Patrícia Dias, que precisou sair, né? A Cris Marques e a Carol, que acho que são aí as responsáveis também para que esse encontro pudesse acontecer, né? Então, é isso, gente. Se alguém quiser fazer um comentário, né, mais algum comentário, a gente tem alguns poucos minutinhos. Eu queria falar uma coisinha, Ju, apesar de você ter feito uma finalização super boa, eu queria só comentar, assim, quero reforçar o agradecimento todo que você fez, mas eu queria só comentar também que, assim, acho que como eu falei na terça-feira, é um evento que a gente prepara com muito carinho e a gente tem, a cada ano, tentado fazer algumas mudanças, tentado manter algumas coisas, mas a gente, quando vê, assim, ao final e vê essa potência, a gente fala, a gente não pode deixar de fazer. É uma janela, eu acho que vocês não têm noção, até eu não consegui ver aqui se tem mais alguém da FTD que gostaria de fazer uma fala aqui de fechamento, mas essa é uma janela que o parceiro financiador que nos acompanha consegue ver a ponta. É um dos poucos periódico, conta, eles vão em alguns momentos, mas eram encontradoras que a equipe da FTD consegue a participação de todo mundo. Então, eu gostaria muito de colocar isso assim. Acho que o que a Clau coloca é uma coisa que a gente gostaria que fosse, entre aspas, assim, utilizado e aproveitado por todo mundo, assim, olha, tem uma coisa que vocês querem fazer a partir do Pequenos Leitores, estão fazendo, gostariam de manter essa troca, vamos continuar essa conversa, vamos trazer para o encontro de formadoras, vamos aprimorar, porque é esse espaço, né, acho que a Cláudia falou super bem, assim, que desafia vocês, ajuda a organizar e sistematizar, ajuda nesse vínculo, então, assim, ele tem uma potência enorme, então eu queria muito convidar mais gente a apresentar no próximo ano, né, agradecer muito
as equipes de Lagoinha, de São Luís do Paraitinga e de Natividade da Serra, que esse ano aqui generosamente participou. Mas eu espero que em 2024 tenha mais municípios. Fica aqui a provocação. Acho que alguém tinha levantado a mão, Ju. É verdade, mas aqui já não está aparecendo. Não? Não, para mim não está aparecendo quem foi a pessoa. Mas a gente sai muito feliz, né? A gente sai muito reenergizada, abastecida. Então, queria mesmo que a gente pudesse ter essa oportunidade de ter mais gente apresentando. Ah, vai ser ótimo. Acho que agrega muito, né? Ouvi-las. A gente aprende muito com vocês, né? A gente amplia, redimensiona, inclusive, o próprio sentido desse projeto, né? Todo ano que a gente tem esses encontros, acho que isso vem ajudando também a revitalizar o próprio projeto do Pequenos Leitores, né? Então, só reforçando aí a importância de cada uma de vocês para a gente, para essa história que o Pequenos Leitores vem construindo há uma década, né? Esse ano está fazendo aniversário de 10 anos, né, Sam? 10 anos, né? Na verdade, 11, né? Que a gente completou 10 ano passado. Ah, verdade. Foi 2013. Não, 2013, não é? A gente começou em 2013, né? Então, agora estamos indo para o 11º ano. Ah, sim. A Clau está fazendo uma provocação da gente fazer uma semana inteira. Uau! Vai depender da gente ter mais gente para apresentar, Clau. Aí a gente tem que chamar mais gente também para fazer a parte da ampliação, né? É bom, é muito bom. Gente, foi ótimo, viu? Muito obrigada. A gente continua a nossa conversa, que é só começo de conversa. Como diz Maura, né? Isso é conversa para 3 dias. Como é que é, Maura? Como é que é? Aqui isso é conversa para 3 dias. Ah, conversa para 3 dias. Aqui é conversa para 3 dias. Pois é, a Cláudia está falando que dá para uma semana, né? Mas é isso, um bom almoço para todo mundo e um bom final de semana, né? Hoje é quinta, é sexta ainda, mas já estou antecipando.